E aí, galera? Sejam bem-vindos ao canal do Júlio Vira-Lata, o único que tem a coragem de mostrar a verdade. Hoje, meus amigos, a gente não vai só quebrar a internet, a gente vai quebrar a monotonia e ensinar a esse país o que é ter fibra. Assim berrava Júlio, um influencer de 30 e poucos anos com a voz esganiçada pela arrogância e pelo microfone de lapela. Eram 8h25 da manhã, e o sol já castigava o asfalto da Rua do Catete, no Rio de Janeiro. O cenário: o imponente Palácio do Catete, onde outrora presidentes governaram e tragédias históricas ocorreram. Júlio vestia um kimono de jiu-jitsu preto, justo, e ostentando uma faixa preta bordada com seu nome em letras prateadas. Ele estava acompanhado de seu cinegrafista, um jovem pálido chamado Dudu, que mal segurava a câmera, visivelmente desconfortável. O alvo era claro: o militar de serviço. O guarda, um jovem robusto e negro chamado Soldado Elias, estava de sentinela em seu posto, imóvel. Vestia o uniforme padrão de guarda de honra com a boina, a farda verde-oliva impecável e seu fuzil descansando na posição de sentido. Era a personificação do dever. Júlio se aproximou da câmera com aquele sorriso de deboche que lhe rendia milhares de likes. "Olha só a piada, pessoal", ele bufou. "Um moleque de farda pago com o nosso dinheiro parado aí que nem um poste. Vou mostrar para esse Zé Ninguém como se defende de verdade. Hoje a gente vai de viraliza na marra e bait no post." A plateia começou a se formar. Turistas curiosos, moradores apressados, todos parando para entender o que aquele doido de kimono estava aprontando. Alguns riam, achando que era pegadinha armada. Outros já sacavam o celular, sentindo que o caldo ia entornar. Júlio iniciou o show de horrores. Começou com provocações infantis, passos de dança esquisitos e zombarias sobre a rigidez militar. "E aí, soldadinho? Não cansa de ser estátua? Mexe essa cabeça, filho, parece um boneco de museu, zero atitude." O soldado Elias não cedia. O olhar fixo, a respiração regulada. A voz de Júlio era apenas mais um ruído da cidade. O clima pesou por volta das 8h41. Júlio precisava de algo que explodisse o feed. Ele se aproximou perigosamente de Elias, rompendo a linha invisível de respeito. "Você é uma piada nesse uniforme", disparou Júlio, mirando no ponto mais sensível. Que ironia ver um preto jovem e forte cuidando do palácio que já foi dos barões de café. Por que não vai lutar pela sua gente em vez de cuidar de museu de elite branca? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. O público recuou. Uma mãe tampou os ouvidos da filha. Dudu, o cinegrafista, engoliu em seco. Mas Júlio estava inebriado com a própria maldade. "Tá surdo, seu mula. Volta para a favela. Aqui você não serve para nada." O rosto de Elias continuava impassível. A estátua não rachou. No entanto, se alguém pudesse ver através de sua disciplina, veria a raiva fervendo em seus olhos. A agressão já não era contra o soldado, mas contra sua honra e sua cor. Às 8h47, Júlio tomou a decisão que selaria seu destino. Levantou a mão aberta e, com força, desferiu um tapa seco no rosto do soldado Elias. "Poc!" O estalo ressoou no pátio. Elias não cambaleou, não piscou. Mas então, o primeiro movimento, Elias deu um passo. Apenas um. Firme, preciso. O movimento protocolar que indica que a linha de segurança foi rompida e o uso de força pode ser iminente. Não foi um ataque, foi um aviso. Júlio recuou instintivamente, surpreso. O rifle de Elias, com o carregador à mostra, tremeu de leve. Os outros guardas de honra nas laterais trocaram olhares rápidos. O público estava em pânico. Júlio, sentindo o suor frio do medo e do ego ferido, dobrou a aposta. "É só isso? Um passinho de bebê? Para você aprender quem manda." Ele arrancou o kimono de jiu-jitsu, exibindo os músculos. Ficou em posição de luta, pronto para o combate. "Vem, soldado! Ou é covarde? Quem é você de verdade?" Elias continuou parado, mas o ar ao seu redor estava vibrando. O silêncio, pela primeira vez, parecia uma ameaça. O ar parado da manhã no Catete parecia prestes a explodir. Eram 8h55 e a cena era surreal. No pátio histórico, o influencer Júlio,
musculoso e em posição de combate, encarava o soldado Elias, cuja imobilidade era a ameaça mais potente. Júlio sentia o suor escorrer. Sua adrenalina estava alta, mas o silêncio de Elias era um muro. Ele precisava de uma reação para validar seu show. Vamos, palhaço, por que não revida? Tá com medo de manchar essa roupinha, é? Júlio provocava, avançando e recuando. Nos bastidores, duas coisas cruciais estavam acontecendo. Dudu, o cinegrafista, estava sendo interpelado por um segurança à paisana. Em voz baixa e firme, o segurança ordenou que Dudu desligasse a câmera. Com as mãos trêmulas, Dudu obedeceu, e a transmissão ao vivo do canal de Júlio foi brutalmente cortada. Mais centenas de celulares na multidão continuavam filmando, transformando os espectadores em repórteres amadores. De dentro do palácio, vindo da entrada principal, o sargento responsável pela ronda avançava a passos largos e duros. Um oficial experiente, com o rosto franzido pela gravidade da situação. Ele sabia que precisava intervir antes que um civil desarmado atacasse um militar fardado. Júlio, cego pela raiva, decidiu testar os limites mais uma vez. Ele se aproximou tanto de Elias que a ponta de seu nariz quase tocava a ponta do nariz do soldado. Você é só mais um que obedece, um Zé Mané que aceita ser pisado. O que você vai fazer? Chorar? Ele sussurrou, desdenhoso. Naquele instante, eram 9h em ponto. E Elias deu seu primeiro e único sinal de vida além do protocolo. Ele piscou. Um movimento lento, quase imperceptível, mas que liberou a pressão de anos de disciplina militar. Júlio interpretou isso como hesitação. Ergueu o punho lentamente, ameaçando. O sargento estava a poucos metros, gritando ordens. Júlio ignorou o sargento. Ele fechou o punho e desferiu o golpe final. Um soco de direita mirando o queixo do soldado Elias. O punho veio como um raio, mas a reação de Elias foi mais rápida que a visão. Elias não recuou. Em vez disso, girou a cabeça apenas o necessário, como se fosse um alvo móvel calibrado. O soco de Júlio passou raspando sua orelha. E a força do golpe, não conectando, fez o influencer se desequilibrar ligeiramente para a frente. O sargento chegou no instante exato e agarrou Júlio pelo braço, tentando imobilizá-lo. Basta! Você está detido por agressão a um militar em serviço, berrou o sargento. Mas Júlio era puro caos. Ele se desvencilhou do sargento com um tranco de lutador e, no auge do descontrole, empurrou o oficial com toda a força. O sargento tropeçou no chão de pedra, quase caindo. A multidão ofegou. Não era mais apenas uma briga, era um ataque à autoridade máxima ali presente. Nesse segundo de fúria, os outros soldados da guarda de honra quebraram a formação. Não correram, mas se moveram com a disciplina de quem sabe que a situação virou uma emergência. Eles fecharam o cerco ao redor de Júlio. Júlio, encurralado, reagiu como um animal. Ele desferiu uma patada lateral que atingiu um dos guardas, que cambaleou. Eram 9h10. O sargento tentava se recompor, e Júlio preparava-se para avançar contra os outros soldados. O caos estava instalado. E foi aí que o soldado Elias agiu. Ele deu o segundo passo, o primeiro que não estava no manual de protocolo para a agressão verbal. Um passo decidido. Ele se colocou diretamente entre Júlio e o tenente, e com uma voz que não era de um robô, mas de um homem que havia atingido seu limite moral, Elias falou firme e claro por cima dos gritos. Já deu, playboy. Acabou a palhaçada. Júlio se virou, com o rosto pingando de suor e frustração. Vai entrar na briga, seu hipócrita. É isso que você quer, me bater? Elias não lhe deu tempo para mais palavras. Ele apenas o encarou. E naquele olhar, Júlio viu algo que o paralisou por um microsegundo. Não era raiva, era certeza. Certeza de que Elias não estava ali para lutar, mas para encerrar a confusão. O ar foi cortado pela voz de Elias. Já deu, playboy, acabou a palhaçada. Eram 9h12 no relógio. A multidão, antes em pânico, agora assistia em um silêncio absoluto. O duelo que ninguém esperava estava prestes a começar. O suposto mestre de artes marciais contra o guardião da honra. Júlio tentou recuperar a compostura, mas sua confiança estava abalada. Ele havia falhado em provocar uma reação. Agora,
forçado ao combate, precisava vencer rápido. Com um grito primal, Júlio se lançou. O primeiro movimento foi um golpe de mão aberta visando o pescoço de Elias. Elias, surpreendendo a todos, não recuou. Ele inclinou o corpo apenas o suficiente para desviar do golpe, e, simultaneamente, sua mão se moveu com a velocidade de um raio, travando o pulso de Júlio. "Larga meu braço, seu animal!" rosnou Júlio, tentando se soltar e girando o corpo. Elias não usava força bruta. Usava a energia do próprio agressor. Ele manteve o pulso preso e, usando a alavancagem de uma técnica de defesa pessoal militar, que não é feita para machucar, mas para subjugar, aplicou uma torção suave, mas decisiva. Júlio cambaleou. O influencer, especialista em dar golpes vistosos para a câmera, estava atordoado. Sua faixa preta de jiu-jitsu não o preparou para a frieza de um militar treinado para controle de distúrbios. Desesperado, Júlio tentou uma joelhada. Foi a sua última chance. Eram 9h15. Júlio, com a perna no ar, deu a Elias a abertura que ele precisava. Em um movimento fluido, digno de uma dança, Elias usou a perna de apoio de Júlio. Não a chutou. Ele apenas pisou levemente no pé do agressor e, ao mesmo tempo, puxou seu braço torcido. O peso do corpo de Júlio, somado à dor do pulso travado e à base roubada, o fez despencar. O cinturão preto caiu de forma desajeitada e humilhante. Não foi um nocaute de força, foi um nocaute de técnica. Júlio se encontrava imobilizado no chão, de bruços, com o braço torcido nas costas, em uma chave de controle simples e impecável. Sua face, antes cheia de escárnio, estava agora colada ao chão de pedra, expressando uma derrota absoluta. O silêncio tenso foi quebrado por um trovão de aplausos. A multidão explodiu em uma ovação. Não era um aplauso a uma briga, mas um aplauso à dignidade e ao profissionalismo que haviam vencido a arrogância. Gritos de "é isso aí, soldado!", "orgulho do Brasil e manda prender!" ecoavam no pátio. O sargento, que se recompunha da queda, chegou e viu a cena. Com um sorriso de alívio e respeito, ele assumiu a detenção, puxando Júlio, que tentava espernear e gritar: "Vocês não podem fazer isso! Eu sou o Júlio Vira-Lata, eu tenho direitos!" Mas ninguém o ouvia. As autoridades civis, que já esperavam do lado de fora, assumiram a custódia do influencer. Enquanto Júlio era levado, Elias fez o que era esperado dele. Ele retornou ao seu posto. Ele limpou a poeira de sua farda com a ponta do dedo e retomou a posição de sentido, rígido e inabalável. Era como se a briga nunca tivesse acontecido. No entanto, a semente da sua história já havia sido plantada. Os vídeos da submissão elegante de Júlio, gravados por centenas de celulares, viralizariam mais rápido do que a mentira de qualquer influencer. A batalha de Júlio havia terminado na humilhação. Para Elias, a batalha acabou na honra. A notícia correu mais rápido que o Rio Carioca em dia de chuva. Eram 3h47 da tarde, e o vídeo do soldado Elias, submetendo o influencer Júlio, já tinha milhões de visualizações. O cinturão preto estava preso, respondendo por agressão e desrespeito à autoridade militar. As marcas abandonaram seus patrocínios e seu império digital desmoronava sob o peso da vergonha. Enquanto Júlio lamentava a perda de likes na delegacia, Elias recebia ordens para se apresentar ao comando da guarda. Às 6h40 da noite, na sala de comando do Palácio do Catete, o sargento sentou-se diante de Elias. "Soldado", começou o sargento, a voz cheia de respeito, "você foi exemplar. Sua paciência diante do racismo e da bofetada foi o auge do controle. Mas por que você quebrou o protocolo no final? Podíamos ter contido ele. Por que você avançou e falou?" Elias, com o rosto sério, respirou fundo. Ele havia esperado por essa pergunta. "Com licença, sargento", respondeu Elias. "Eu sei que quebrei o protocolo de imobilidade, mas a briga já tinha se tornado um espetáculo de ódio. O objetivo dele era mostrar que a força e a agressão valem mais que a lei e a honra." Ele continuou, e sua voz se tornou mais emotiva. "Eu vi, sargento. Vi o rosto de uma mãe abraçando o filho quando Júlio me chamou de preto que cuida de palácio de branco. Eu não podia deixar o ódio ser a última cena. Eu não estava ali para brigar.
Eu estava ali para mostrar que a disciplina é mais forte que a raiva. Eu precisava que o mundo visse a derrota da arrogância, não a vitória de mais uma briga de rua. O sargento ouviu, com a cabeça baixa, processando a profundidade da resposta. Aquele jovem soldado não agiu por instinto, mas por um código moral superior. Mais tarde, naquela noite, o comando expediu uma nota de louvor à conduta de Elias, transformando-o em um modelo de dignidade nacional. Uma semana se passou. O palácio do Catete estava novamente tranquilo. Elias estava em seu posto rígido como sempre, às 10h20 da manhã. Um grupo de crianças em excursão escolar se aproximou do pátio. Uma delas, uma menina pequena, com o cabelo trançado que provavelmente estava presente durante o tumulto, separou-se timidamente do grupo. Ela trazia as mãos atrás das costas. Parou bem na frente de Elias. Ela estendeu a mãozinha e depositou um pedaço de papel na borda da cerca de segurança, sem dizer uma palavra. Elias, seguindo o protocolo, não podia se mover ou falar. A menina deu um sorriso puro e correu de volta para o grupo. No papel amassado havia um desenho. Ele, o soldado Elias, em seu uniforme, com um grande coração vermelho desenhado ao lado. No topo, escrito com letra de criança, "Meu herói, obrigada por ser forte." O público que passava por perto observou a cena em silêncio respeitoso. O coração de Elias se aqueceu, e embora seu corpo permanecesse imóvel, uma lágrima silenciosa escorreu pela sua têmpora, parando na gola de sua farda. Ele havia perdido o cinturão preto na briga, mas ganhara o título mais importante, o de herói de verdade. Sua calma e sua honra não apenas derrotaram o agressor, mas inspiraram a próxima geração.